Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Viver Melhor aqui na Rádio X40. Sempre os primeiros minutinhos é para nós entrarmos aqui na nossa rádio, conferir se o nosso áudio, o nosso vídeo está saindo direitinho. Vai me dando oi aí quem já está conosco. Hoje o nosso assunto continua com oráculos sagrados e para mim muito especial porque eu vou falar um pouco da minha história, da minha trajetória, de como eu vivi essa energia, de como eu vivo e como eu uso o oráculo sagrado não só para mim na minha vida, mas também como prática terapêutica nos atendimentos que eu faço aqui no consultório. Eu fiquei assim, quando programei essa semana para falar sobre oráculos, fiquei pensando se eu falaria ou não. Eu trouxe alguns convidados muito especiais para mim. Amanhã teremos outro convidado. Já aproveito aqui para convidar você para vir amanhã conosco a 1 hora. Nosso convidado vai ser o William Macedo, o pai William de Ansan. Ele vai falar para a gente sobre o oráculo dos búzios, isso mesmo, né? Um oráculo muito ligado a tradições religiosas com ascendência africana. É um oráculo africano e ele tem muita propriedade para falar sobre isso, né? De quem joga aí e faz leituras e vive essa cultura iorubá africana há muitos anos, né? Há mais de 20 anos. Isso está presente na vida dele. Então, você que está aqui comigo, já aproveita esse minutinho, compartilha o nosso vídeo, leva para os seus amigos, para os seus conhecidos, tudo isso, porque eu vou começar a falar sobre, deixa eu só abrir aqui, porque se vocês têm perguntas, eu quero estar ligadinha aqui nas perguntas, eu quero poder ver quem é que está comigo. Eu gosto de dar oi, eu gosto de compartilhar aqui conhecimento. Prontinho, agora sim. Agora eu tô enxergando bem aqui tudo. Vamos lá falar então dessa minha trajetória, né? Eu comecei a conhecer os oráculos desde muito criança, né? Está no nosso imaginário popular, está arraigado na nossa cultura brasileira, de norte a sul do país, a tradição oracular. Então, isso é muito presente na nossa cultura. É muito interessante porque quando a gente começa a viajar, a conhecer outras culturas, outros países, a gente vê como esse assunto para nós é tão natural. Embora a gente possa dizer que gosta, que não gosta, acredite ou não acredite, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que amam, mas existe o conhecimento, né? Ele está aqui. E todo mundo que está aqui me assistindo, você que vai ouvir, você já ouviu falar de jogo de carta, de baralho, de búzios, de algum tipo de tradição oracular. Porque isso é normal, isso está dentro da nossa realidade. Nem todos os lugares são assim, né? É interessante. Comigo não foi diferente. Esse conhecimento existia, apesar de, eu acho que eu já comentei em outros programas, a minha família não é tão religiosa, não é nem um pouco religiosa, nunca foi quando eu era criança ou adolescente. Então, mas era muito aberto né, a possibilidade da gente estudar, conhecer, falar sobre espiritualidade. Eu não vivi na minha família nenhum tipo de tabu ou de preconceito, isso tudo foi muito aberto, foi permitido conversar sobre isso. Então a gente sabia que existia. Eu cresci com esse entendimento, eu sabia que aquilo existia. E claro, não fazia a menor diferença, porque quando a gente é criança e adolescente também, na minha adolescência não tinha assim aquela vontade, aquela curiosidade pelo oráculo em si. Mas
jovenzinha, ainda na adolescência, eu tinha muitos questionamentos sobre religiosidade. E muitas coisas que eu queria entender, compreender. Eu conheci, então, a doutrina espírita, comecei a estudar no centro espírita, muito jovenzinha, ali pelos 15, 16 anos. E eu ia para acompanhar minha avó nos tratamentos, quando ela ia fazer atendimentos de acompanhamento espiritual por conta da saúde dela, e ela começou a frequentar a escolinha, eu ia com ela e passei a frequentar as aulas regularmente. Então foi aí que eu comecei a estudar a espiritualidade, né? Tudo que até então eu conhecia era muito ligado aos conhecimentos do catolicismo, né, desse conhecimento cristão, embora não frequentasse igreja, né? Era o conhecimento popular, era o que eu tinha. Quando eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, muitos questionamentos surgiram. Eu fiquei basicamente aí dos 15 anos e meio, vamos colocar 16 anos, dos meus 16 anos até os 18, então a gente está falando aí de 3 anos, 16, 17, 18, basicamente 3 anos, estudando regularmente, na aulinha, toda semana, né? Quando eu estava ali com perto de 18 anos, aconteceu ali um movimento dentro do espiritismo ligado à Federação Espírita Brasileira e algumas reorganizações no centro espírita que eu frequentava, e o nosso grupo de estudos foi proibido de estudar alguns livros. Então, livros, por exemplo, que vinham pelo escritor espiritual de Ramatiz e alguns outros. Nós estudávamos o Mão de Luz, né, que é uma das referências nas práticas terapêuticas vibracionais e energéticas. É uma das primeiras obras feitas, escrita, né, por uma cientista, uma física que estudou o campo das energias dentro desse viés que até então era tido exclusivamente como espiritual. Ela trouxe isso para dentro da ciência e nós estudávamos isso dentro do nosso grupo de estudos no Centro Espírita. Então vê como a gente está falando de mais de 20 anos, tá? Isso não foi agora recente, isso faz mais de 20 anos. E aí esse conhecimento estava muito ali. Quando a gente foi proibido de estudar esses livros, a gente teve que voltar e estudar tudo aquilo que a gente já tinha estudado. E começou então aquele incômodo, eu fui procurar outras possibilidades, então eu fiquei meio assim, o que eu vou fazer, né? E é aí que surge então como um caminho religioso para mim a Umbanda. E eu digo que foi a partir deste conhecimento, dessa tradição religiosa umbandista, que a minha espiritualidade então se abriu muito, e não só a espiritualidade, mas o meu campo mental de possibilidades, de visão de mundo, né? Até então eu não conhecia tudo de ruim que se falava da religião. Eu não conhecia, eu vivia à parte, eu não convivia com pessoas que falassem mal, que denegrisse. Então, quando eu conheci a Umbanda, eu conheci pela parte bonita, pela parte boa, pelos ensinamentos, pela cura que trazia, né? Pelo alívio, pelo atendimento às pessoas, enfim. Foi bem um caminho que é diferente da maioria das pessoas que conhece pela dor, pela necessidade, né? Eu vim por um outro caminho. E foi por este caminho que eu tomei o primeiro contato com o oráculo sagrado, que foi o baralho cigano, né? E o nosso convidado especial de amanhã, que é o pai William, que foi o meu pai espiritual lá nesse início, quando eu conheci a Umbanda,
Foi ele quem me apresentou o baralho cigano. E ele disse assim, ele me deu um baralho cigano, né? Ele me presenteou com um baralho lá mais de 20 anos atrás, eu tinha uns 18 anos mais ou menos. E ele me presenteou com esse baralho e disse assim, Cris, é bom que tu aprenda a fazer a leitura e eu vou te ensinar. E ele ali então se empenhou em me ensinar, em me mostrar as cartas e eu agradeço, e amanhã eu vou ter oportunidade de falar ao vivo isso para ele, esse meu primeiro contato religioso, tanto na Umbanda quanto também com os oráculos, foi muito importante, muito bonito para mim. Na época eu não me dava conta disso, mas hoje, quando eu olho para trás, toda essa orientação que me dizia assim, vai em busca, estuda mais, vai além disso. Eu te ensinei a base e a partir disso tu vais crescer e vai explorar mais esse conhecimento, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a arte oracular. Então, ele que me deu essas primeiras orientações. Vamos ver quem entrou aqui. A Andréia entrou. Boa tarde, lindona. Olha, o William tá aqui conosco. Ele entrou também. A Nancy. Boa tarde, amada. Nancy tá conosco aqui vários dias já no programa Viver Melhor. Sejam bem-vindos. Então, esse foi o meu primeiro contato. Só que com 18 anos, né, gente, eu tava também entrando na faculdade, eu entrei na universidade aos 18, então eu cursei aí 6 anos de faculdade, depois vem pós-graduação, a minha vida foi, eu fui priorizando a minha profissão, eu fui priorizando a minha carreira, a minha vida pessoal. Então eu vou dizer que durante esse período o oráculo nunca foi prioridade. E ele ficou bastante tempo assim. Como é que eu usava o baralho? Eu usava para mim. Eu usava para ver alguma coisa, eu tive um sonho diferente, eu quero entender esse sonho, não entendi o significado, eu ia lá, abria o baralho para saber o que aquilo poderia significar. E claro, né, gente, assim, e também quando eu pensei em contar a minha história, é uma forma também de compartilhar com todos que de alguma forma começam a utilizar um oráculo e começam a enfrentar às vezes dúvidas, questionamentos, incertezas, inseguranças, que é natural quando a gente inicia. E também eu passei por isso, né? Então lá no início eu ficava assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que não sou eu que tô querendo que isso aconteça, então eu tô vendo, mas será que eu que tô bloqueando? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu tô imaginando? Enfim, mil inseguranças, mil incertezas, mil dúvidas dentro da minha cabecinha. Isso, né, hoje, olhando para trás, eu entendo, isso fazia parte ali de o início de um processo de amadurecimento e reconhecimento daquela ferramenta, né, daquele sistema de comunicação com o meu interior, com a minha espiritualidade. Né? Eu não entendia isso, então eu tinha medo, muito medo. E claro, nessas alturas, né, eu já tinha tomado parte, né, dos preconceitos que existiam, das pessoas que falavam mal, de todo aquele imaginário que se cria dizendo, que me diziam, cuidado, que isso é perigoso, isso pode te trazer coisa ruim. E tem os filmes, né? Quando a gente vê os filmes de terror, que a gente vai lá no tabuleiro Ouija. Quem nunca passou um medinho quando num filme viu o tabuleiro Ouija e já falou assim, nossa, isso é coisa do mal, né? E a gente sem entender que o tabuleiro Ouija também é um oráculo e ele não é do mal, mas usado de forma profana, fora do seu espaço sagrado, ele pode ali
trazer consequências. Por quê? Porque eu tô trabalhando com a comunicação com o mundo extrafísico, com o mundo astral. Então eu posso ali canalizar a comunicação de qualquer ser que não a minha essência, né? Ou de mestres superiores, de guias, de mentores, enfim, né? Então lá naquela época jovenzinha surgia muito esse medo, né? Enfim, ainda que eu tivesse tido uma orientação, as inseguranças, eu acabava que não usava muito. Pois muito bem, a minha vida foi passando, eu fui estudando, eu fui trabalhando, surgiu a possibilidade, eu morava aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, onde eu estou hoje, novamente. Surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar no Amazonas, né? do sul do Rio Grande do Sul, eu fui para o norte do país. E eu me mudei para o Amazonas, sozinha, sem família, né? Surgiu o trabalho lá, eu peguei, botei minha roupinha na mochila e fui, né? Quando eu cheguei lá, eu estava sozinha. Eu não tinha mais a segurança, a estrutura, porque quando a gente tem família perto, no aperto, na necessidade, num dia que a gente não esteja legal, a gente acordou gripada, a gente sempre tem uma rede de apoio, né? A gente tem pessoas ali com quem contar, com quem perguntar, se aconselhar. Lá eu não tinha, né? A gente está falando de uns 15 anos atrás, isso, 13 anos, né, atrás. Eu não tinha isso. Então eu passei a me reaproximar do meu baralho. Eu passei a me reaproximar de todo aquele conhecimento, porque quem começou a ser o meu grande conselheiro, o baralho, aquele baralho cigano que já estava comigo. Eu fui para Manaus em 2007. Então ele já estava comigo há 7, 8, 9 anos. Olha, um número bem mágico, né? 9 anos comigo. Foi quando eu comecei a me reaproximar dele, com aquele mesmo baralho que estava guardadinho, que tinha ido comigo, né? Quando o oráculo ele entra em nós, quando a gente é iniciado numa arte oracular, o oráculo está em nós e nós somos a expressão do oráculo. Então aquelas cartas foram comigo. Eu deixei livro, deixei muita coisa, deixei roupa, eu deixei muita coisa aqui no sul porque é muito longe, eu não levei muita coisa. Eu construí uma vida do zero lá, né? Uma casa, estrutura, enfim. Mas as minhas cartas foram. E esse foi um momento chave na minha vida de estudo e desenvolvimento dos conhecimentos oraculares. Foi um momento de reconexão com aquela experiência oracular. E foi muito bonito, porque ali eu já não tinha mais. Vamos lembrar que era uma época em que, ainda que a gente já tinha internet, mas não era algo como é hoje, que a gente tinha acesso em todas as casas, em todos os lugares, em todo o trabalho, ainda não era bem assim. Então a gente ainda tinha algumas limitações. Na minha casa lá no início, eu não tinha internet o tempo todo. Com o tempo eu fui ter, uns meses depois. Enfim, então a comunicação, não tinha como eu ligar pro pai William e dizer, pai, e agora, o que eu faço? Né? Então eu comecei a criar, e isso que hoje eu passo muito dos meus cursos, a criar uma ligação, uma conexão com aquela simbologia do baralho. Então ela começou a fazer sentido para mim de uma outra forma. Não era mais o desenho, não era mais a técnica somente, era o significado do ponto de vista emocional. O que aquela carta produzia em mim e como ela se conectava comigo. E aí eu comecei a entender o que significava quando nós entramos na energia do oráculo. E quando nós absorvemos em nós essa energia e a gente aprende a fluir pela energia do oráculo.
foi nesse momento, depois de 9 anos, né, que eu comecei a usar, a praticar, e por isso que eu sempre repito, o oráculo, ele é prática, ele é uso, ele é constância, né? E quando a gente faz uso dentro do nosso sagrado, dentro do nosso propósito de evolução, ele é sempre sagrado, ele é divino, ele é protetor, ele é aconselhador, ele é amparador. Se nós usamos com esse sentido, o nosso padrão de vibração mental e emocional está sutilizado, a gente entra numa frequência muito sutil de consciência, de evolução. E neste momento em que nós entramos nessa energia oracular sagrada, nós nos abrimos para todo o trabalho da espiritualidade na nossa vida. Sabe aqueles mentores, aqueles protetores espirituais, aqueles guardiões que no nosso dia a dia a gente tá com raiva, tá com problema, tá preocupada, tá angustiada, tá triste, que a gente nem permite que eles se aproximem de nós, porque a gente está num padrão vibratório tão baixo que eles têm dificuldade de chegar perto, porque energeticamente são frequências diferentes. E no momento que eu elevo o meu padrão vibratório, então quando eu entro naquela energia oracular, o meu campo de intenções, no sentido de pedir a conexão superior, o entendimento, a compreensão, a consciência, os conselhos divinos. Então eu me elevo, eu saio do padrão vibratório aqui de baixo, subo e venho aqui para cima. E aí sim, nesse padrão vibratório mais sutil, eu estou completamente protegida, né? Eu não tô dando o contrário do tabuleiro Ouija lá dos filmes, né? Em que a gente não está no sutil, a gente não está no sagrado, a gente está ali na curiosidade, no querer saber, no querer escogitar da vida dos outros, né? Quando a gente está nesse profano, quando a gente está nessa terceira dimensão, com a intenção e o único objetivo de saber, ser, ter poder pela nossa consciência limitada, egóica, aí sim pode ser perigoso. Mas se não, se a gente tem essa consciência do divino, não tem como a gente ter uma ação negativa com o oráculo. Isso é interessante e eu fui aprendendo na prática isso. Aprendendo como isso funciona, como funcionava para mim, como era na prática, né? As vivências. Olha o William, boa tarde. Obrigada por ser... Olha, muito feliz, ele tá aqui comentando, gente, muito feliz. Tô te esperando amanhã pro nosso programa, o pai William. Então esse foi o meu início. Ali em 2007, então quando eu fui para Manaus, eu começo a praticar a leitura do oráculo, assim, cotidianamente. Né? Não vou dizer semanalmente, porque não abria semanalmente, mas assim, uma vez por mês eu estava consultando, no mínimo, para mim, para minha vida. O que até então era muito difícil por conta daquelas paranoias lá. Será que eu estou inventando? Será que eu estou vendo isso mesmo? E é claro que quando a gente começa a trabalhar com a energia oracular, né, e a gente às vezes comenta com amigas, né, com as pessoas mais próximas, conforme eu fui fazendo a minha rede de amizades lá, o contato com as pessoas, eu tinha algumas amigas ali mais próximas, e elas ficavam sabendo que eu fazia leitura, elas diziam assim, Cris, lê pra mim, eu quero. Cobaia para a leitura de oráculo é que não nos falta, né? Quando a gente fala, eu tô aprendendo a ler baralho, eu tô aprendendo tarô, sempre aparece alguém para nos ajudar, para ser cobaia nossa, né?
E ali eu tive, então foi ali, naquele momento, que eu comecei a fazer as leituras, ainda assim, não era profissional, não tinha, era sem cobrar. A única coisa que eu aprendi, né, lá com o pai William, lá no início, ele sempre me dizia isso e eu fui entendendo isso de uma maneira muito mais profunda com o passar do tempo. Mas ele me dizia, eu não entendi exatamente o que significava, mas eu usava. Nunca pode ser de graça. Sempre é a energia do fluxo, sempre é a energia do movimento. Porque tudo na vida é dual, é dar e receber, é dar e receber. Então, se eu abro o oráculo para dar uma orientação, é aquele, né? Eu sou meio, eu sou ferramenta, eu sou ali um instrumento de tradução daquele oráculo. Isso é um trabalho, tá? Esse é um trabalho. Eu estou gastando o meu tempo, eu estou gastando o meu conhecimento, eu estou usando o meu conhecimento, estou gastando o meu tempo, eu tenho uma estrutura, tive uma dedicação a isso. Então, se a pessoa que está ali vai receber um benefício, ela precisa retribuir esse benefício. Nem que seja assim, eu brincava com as minhas amigas, assim, olha, uma moedinha de 10 centavos. Já tá valendo, né? Ou eu vou na tua casa e tu me faz um café bem gostoso. E a gente toma um café e tu me paga com um café, um bolinho bem gostoso. E era uma troca, era um pagamento, né? Então ela vinha na minha casa ou eu ia na casa dela e ela me pagava ali um café, a gente fazia um lanche e ela proporcionava, então era a forma de retribuir. Era assim que eu fazia no início, né? E nos cursos aqui de baralho eu friso muito isso para as minhas alunas hoje, né? Não faça gratuitamente, é preciso ter a energia do dar e receber, é preciso ter um movimento, porque essa é a energia de movimento que a gente cria na nossa vida, né? Isso é importante. Por outras coisas também que não vem ao caso agora, mas eu fazia lá muito isso, né? E eu tive então ali a possibilidade de treinar, de praticar com outras pessoas. E o que para mim era muito interessante, porque como eu estava lendo para pessoas que eram próximas a mim, ao mesmo tempo que eu tinha aquela sensação assim, nossa, mas eu conheço a vida dessa pessoa, né? Será que eu não tô querendo assim, será que eu não tô vendo isso porque eu já sei alguma coisa sobre ela? A gente vai aprendendo a lidar com essas inseguranças, né? A ideia é essa. E ao mesmo tempo, como elas eram próximas a mim, eu também tinha uma possibilidade que hoje, por exemplo, não acontece, né? Quando vem uma pessoa estranha fazer uma leitura aqui no consultório comigo, uma pessoa que eu não sei quem é, eu não conheço a história dela, eu faço a leitura e às vezes eu nunca mais tenho notícia daquela pessoa. Ela veio para ter uma orientação sobre um assunto específico, ela teve e não voltou mais, resolveu o problema, né? Para aquelas pessoas naquele momento, eu tinha a possibilidade de acompanhar o pós. Então, quando as minhas amigas vinham fazer a leitura e eu disse, olha, isso aqui tá aparecendo, isso aqui tá vindo como alerta, isso aqui, ó, tenha cuidado. Então, conforme eu ia falando para elas, eu podia acompanhar depois, porque elas diziam, amiga, lembra aquele dia que tu falou aquela coisa para mim? Não é que aconteceu, olha, passou isso, aquilo. Isso traz uma segurança pra gente que é muito bacana, é muito legal, porque a gente começa a se sentir mais confiante, assim, realmente eu tô entendendo o recado que as cartas estão trazendo. Eu tô sabendo ver o que tá trazendo ali de informação, porque as coisas realmente estão se encaixando depois, né? Isso é muito gratificante, isso vai fortalecendo a nossa confiança, autoconfiança no nosso trabalho e a confiança que a gente estabelece com aquele oráculo que a gente está usando. Pois muito bem, vou saltar um pouco no tempo, até por conta do tempo aqui, porque eu quero falar da minha experiência com outros oráculos. Esse foi o primeiro, foi a minha porta de entrada. Conheci o baralho cigano
E depois eu vivi 6 anos em Manaus e depois eu recebi uma proposta profissional e fui morar em Santos, no litoral de São Paulo, também a trabalho. Então todo aquele processo de novo, né? Muda a estrutura toda de Manaus, tchau, e monta uma estrutura toda nova lá em Santos. E esse momento em que eu vivi, eu morei 5 anos no litoral de São Paulo. Foi um período na minha vida, foi o período em que eu mais estudei as práticas terapêuticas, holísticas, humanas, né? Foi ali que eu tive contato com esse mundo natural de práticas de desenvolvimento, de uso de elementos, embora quando eu fui para Santos eu já tinha 15, mais de 15 anos de prática religiosa, né? Enfim, dentro da Umbanda, uma religião que é natural, que lida com os elementos da natureza, com a manipulação magística, mas ali eu tive contato com outras coisas. Eu tive a oportunidade de trazer aqui para vocês que eu fiquei muito feliz, duas pessoas que foram essenciais dentro da minha formação oracular, que foi a Lia Cristal, que veio conosco na terça-feira. Se você está aqui e não viu o programa Viver Melhor com a Lia Cristal, eu recomendo, vai lá na página de vídeos, tem uma playlist, programa Viver Melhor na Rádio X40, e você vai ter a possibilidade de ver. Então lá, falando com a Lia Cristal, e lá em Santos eu fiz com ela o curso de oráculo de pedras. Ela me apresentou uma nova ferramenta de conhecimento. É uma outra forma de se comunicar com as energias das pessoas, né? Com as minhas energias e daquelas pessoas que me procuravam. Então são idiomas, são linguagens diferentes. Essa é a forma mais prática que eu uso assim para compreender isso. Então o baralho cigano, se é português, as pedras é inglês e assim, né? São linguagens diferentes, mas cada oráculo ele vai se conectar com uma parte nossa, né? Com uma energia, com um padrão vibratório que existe em nós, né? Quem estuda oráculos, quem se aprofunda em oráculos, é muito comum que não estuda só um oráculo, vai ter curiosidade de estudar outros, vai querer conhecer, vai querer se aprofundar em mais de um oráculo. É muito comum que quem dentro do espaço religioso, amanhã a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Pai William, quem lê búzios geralmente também lê baralho cigano. Tá? Quem lê o oráculo de pedras geralmente vai ler runas, ou vai ler o próprio baralho, ou vai, né? A Lia Cristal falou, né, da quiromancia. Eu estudei quiromancia com a Regina Ferreira, que esteve conosco ontem falando sobre oráculo de velas. Eu estudei oráculo de velas e quiromancia com a Regina Ferreira. Então, como é que a gente interpreta, né, toda a nossa vida a partir disso que está aqui impresso? Nós temos a nossa vida impressa. E não é só a nossa vida desta encarnação. Toda a nossa existência pode ser compreendida através aqui, ó, desta linguagem. Né? O formato da mão, a distância entre aqui, gente, esqueci o nome, esses pedacinhos, as falanginhas dos dedos, as linhas, a dobradura. Tem gente que tem aquele ossinho mais proeminente aqui, enfim, um dedinho mais separado do outro, né? Não, esse aqui é mais separado do outro. O dedo que é a ponta fininha, a ponta larga, a ponta quadrada, enfim, tudo isso tem sentido, tem significado. É um oráculo, não deixa de ser um oráculo. Para quem entende, para quem conhece essa linguagem, consegue compreender passado, presente e futuro.
de uma pessoa, de um ser que está em evolução, assim como no baralho cigano, assim como no tarô, assim como no oráculo de pedras. Então, nesse período ali de 2013 até 2018, quando eu estive em Santos, foi que eu comecei a estudar os oráculos com outro grau de profundidade, né? Aí, assim, se lá em 98, em 1998, eu comecei a estudar o baralho cigano, e em 2013, 2014, eu comecei a estudar todos esses outros oráculos de forma profunda. E a gente começa a compreender que todas as informações, elas estão dentro, né? E por que é tão importante e mais importante do que o oráculo em si é a nossa postura diante da leitura oracular. Eu comecei a compreender também que para trabalhar com o oráculo é menos importante a religiosidade e é mais importante a ética. A minha conduta, a minha ética, o meu jeito de viver, a minha forma de me apresentar no mundo, a minha forma de viver os meus princípios, os meus valores, isso é muito mais importante do que a minha prática religiosa quando nós falamos de oráculos. Por quê? Porque o oráculo sagrado, aquele que a gente usa para se comunicar com a nossa divindade, com a nossa essência, com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, né? Se a gente usa um oráculo para entrar em contato com os conselhos, porque a nossa essência tudo sabe, o nosso eu superior deve ser o grande comandante da nossa vida. E ontem a Regina, e eu amo a Regina Ferreira, porque ela é de uma simplicidade para explicar as coisas pra gente, né? Ontem ela falou isso de uma forma tão bonita e tão simples. Ela disse pra gente, né, Cris, quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente tá feliz, a gente tá bem, porque a nossa essência tudo sabe sobre nós, sabe o tempo de cada coisa, sabe quais são os melhores caminhos, sabe quais são as prioridades, sabem quais são os objetivos a serem alcançados, tá? E se eu faço este acesso dentro de um espaço sagrado que é o oráculo, esse espaço independe da religião, independe. Isso para mim foi crucial para eu conseguir me entender. Isso eu tô falando da minha experiência, né? É a minha experiência. É claro que pode ser diferente para outras pessoas, assim como também existem oráculos que são protegidos por uma estrutura religiosa. Amanhã a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso com o pai William, né? O jogo de búzios, por exemplo, a leitura dos búzios, esse oráculo, né? Quando a gente fala do oráculo de Fá, a gente está falando de uma estrutura oracular que é protegida ou está dentro de uma estrutura religiosa. Então é uma outra situação, outro aspecto. E ainda assim, né, a gente sabe que hoje, amanhã eu vou tirar todas essas dúvidas com o pai William e vocês vão estar comigo. Ainda assim, a gente sabe que hoje, por exemplo, tem grandes sacerdotes e um sacerdote que para mim, por exemplo, é referência, é o Baba King, do Templo de Oduduwa, em Mongaguá, ali no litoral de São Paulo. Ele abriu um curso de leitura de búzios online.
Então, assim, daquilo que é possível aprender, ele se disponibiliza a ensinar, mesmo para pessoas que não sejam candomblessistas, que não sejam da tradição de Odudua, que não sejam seguidores religiosos. É possível conhecer a técnica. Então, a gente também sai daquele mito de que oráculo é religião. Oráculo, né, a grande maioria deles, não necessariamente é religião. O que acontece é que algumas tradições religiosas utilizam os oráculos como ferramenta de orientação dentro da própria cultura religiosa, né? Mas a grande maioria dos oráculos, tanto o baralho cigano, e que até o baralho cigano que a gente conhece hoje nem era cigano mesmo, né? O baralho tradicional cigano é um baralho comum, aquele baralho que a gente joga carta, né, em casa com a família, enfim. Aquele baralho que era o baralho originalmente cigano. Esse baralho que a gente chama hoje de cigano é um baralho que foi criado por Madame Lenormand no século XVIII. Já existia uma leitura oracular cigana muito anterior a isso, e Madame Lenormand ali há controvérsias, mas tem aí alguns teóricos que dizem que Madame Lenormand vinha de uma linhagem cigana consanguínea, que ela teria aí alguma linhagem cigana e ela teria então usado esse conhecimento. Mas o que a gente sabe, que é fato de Madame Lenormand, historicamente isso tem registros, ela era uma grande ocultista e ela conhecia não só as artes oraculares, mas muitos outros conhecimentos ocultistas, considerados ocultistas na época. Por quê? Porque foi muito proibido, né? Então, se a gente pega ali século 15, 16 até 17, as pessoas, mulheres e homens também, eram mortos, eram perseguidos, eram assassinados se eles comentassem que faziam algum tipo de comunicação com espíritos, eram hereges, morriam, né? Eram perseguidos, enfim, isso historicamente é sabido, não vem ao caso agora, mas é fato. Então, Madame Lenormand ali, ela cria esse sistema do baralho cigano como uma forma de simplificar o acesso para quem não conhecia a leitura do baralho comum, até porque ela era muito requisitada pela nobreza francesa. Por exemplo, a corte europeia como um todo conhecia Madame Lenormand. Ela era francesa, enfim, ali os nobres da França usavam muito seus serviços e ela era reconhecida por isso. E não era só pelo baralho cigano, ela tinha também o trabalho com outros oráculos, outras práticas oraculares. E ela não era um bandista, né? Ela não fazia ritual cigano, ela não era candomblessista, ela não era religiosa. E ela dominava essas artes e esses conhecimentos, né? Então é importante, quando a gente entende a história, a gente entende. Amanhã eu vou ter a possibilidade de perguntar para o pai William e ele esclarecer mais um pouquinho, né, do que eu conheço, por exemplo, da tradição dos búzios. A leitura não é feita dentro de uma tradição iorubá somente com fins religiosos, porque o oráculo ele serve para nos ajudar a tomar decisões na nossa vida, até porque o conceito de vida física não é separado de vida espiritual e magística, nós somos um todo. Então, como esse todo, a minha vida é uma vida magística, a minha vida é uma vida espiritual, com carne, encarnada, com corpo físico. Mas o oráculo sempre esteve presente nessas culturas como uma forma de aconselhamento.
Tá? Se a gente pega as nossas tradições indígenas, né? O que é uma tradição indígena de um pajé, por exemplo, de um xamã, nem vou falar pajé, que são os curadores, mas um xamã, enfim, aquele mestre ali espiritual responsável por aquela comunidade, quando ele acende o seu cachimbo e a gente faz uma pergunta para ele. Meu pai, o que o senhor me orienta? Eu devo mesmo ir a esta caçada com os meus irmãos ou eu devo ficar na tribo e esperar para ir na próxima caçada? E aí ele fuma o seu cachimbo com ervas consagradas, né? E ele assopra aquela fumaça e a partir do desenho que aquela fumaça faz, então a partir do desenho que aquela fumaça faz, a forma que aquela fumaça faz ali no ar, ele vai tendo respostas para aquela pessoa. Olha, meu filho, conforme o grande espírito está aqui me dizendo, você deve ou você não deve ir. Enfim, é um oráculo sagrado. É só para a gente entender a energia oracular como um todo, né? Então é muito vasto, gente, o conhecimento. E ontem o que a Regina falou para mim foi fantástico, né? Ela deixou pra gente esse conhecimento, né? Ela disse assim, o que vai orientar, o que vai dizer se esta prática, se este oráculo está sendo aberto numa energia positiva ou não, tá aqui. É a nossa intenção, é o nosso direcionamento. Né? É muito mais do que a prática ritualística, está em nós a nossa intenção de como a gente vai direcionar aquele trabalho, de qual é a energia que eu quero me aproximar, o que eu penso em fazer com aquilo, né? Entendido isso, a gente abre, expande o nosso campo mental para compreender o funcionamento de todos os oráculos. E é claro, né? A gente sempre vai ter uma afinidade com um ou com o outro, né? Quem gosta, por exemplo, do oráculo com cartas, é muito comum. Eu conheço, né? Tem pessoas muito próximas a mim que dizem assim, que tem baralhos diferentes. Então, trabalho com o tarô de Marsella, mas também tem o tarô de White, também tem o tarô das bruxas, também tem tarô mitológico, também tem tarô... Então, várias cartas e tarôs e baralhos diferentes. Porque é a afinidade daquela pessoa. Ela encontrou afinidade com essa estrutura oracular, que é uma estrutura oracular simbólica, que vai conversar conosco através de símbolos, né? É muito interessante que quem estuda psicologia, por exemplo, vai estudar Jung, porque Freud, ele fala que a origem de todos os nossos problemas e enfermidades está no inconsciente. E que no momento em que nós compreendermos esse inconsciente, a gente resolve a nossa vida, né? Freud dizia isso. O único detalhe é que Freud, ele chega ao conhecimento do inconsciente com respostas limitadas e ele vai, tudo para Freud ali vai girar em torno de uma energia que está ligada à libido, à sexualização até o momento da nossa infância. Né? E tudo se explica até a infância. O que Freud na época não entendia é que nós somos seres que estamos vindo desde muito antes da infância. Nós tivemos outras encarnações, nós tivemos outras experiências antes da infância. E Jung, quando fala do inconsciente, ele concorda com Freud. O Jung vai dizer, olha, sim, realmente,
As respostas estão todas no inconsciente, ou seja, dentro de mim eu tenho todas as respostas. Entretanto, tem mais coisa por aí. Jung não conseguiu explicar, ou não teve tempo, ou não sei, né? Enfim, deixa pra lá. Mas Jung não explicou, porque Jung não falava da espiritualidade em si como a gente entende hoje. Mas ele deixou pistas e ele trouxe um universo para nós que deu pistas para a gente continuar estudando, porque quem introduziu na psicologia esse entendimento de simbologias foi ele. Ele é que estuda, não foi o primeiro, nem foi o único, mas Jung foi quem, de forma sistemática, vinculou os estudos de Freud, falando do inconsciente, com as simbologias, ou seja, quais são os símbolos e as representações simbólicas pessoais e coletivas que fazem com que o meu inconsciente se manifeste no consciente. E quando a gente fala de oráculo, a gente não fala de manifestação de essência a partir dos elementos que a gente tem ali naquele oráculo. Então, quando a gente tem baralhos, cartas com desenhos, a gente está falando de conexão com essas simbologias, né? E Jung trabalhava com os arcanos do tarô. Jung tem um trabalho que ele reconhecia o tarô, os arcanos maiores principalmente, ele reconhecia os arcanos do tarô como uma simbologia muito forte e que nos ajudaria a compreender o que se passa conosco. Gente, isso é psicologia. É o que hoje, por exemplo, é aceito, né? Formalmente, tradicionalmente. Não é coisa de espírita. Enfim. A Rosângela, como explicar os arquétipos em relação aos oráculos? Existem alguns oráculos, a Rosângela Branco que perguntou, e a gente já se conhece, né? Esses oráculos, existem oráculos que são baseados até em arquétipos, tá? Vou pegar um exemplo, tá? Eu tenho alguns aqui comigo. É que vai depender do tipo de arquétipo, quais são os arquétipos que eu tô trabalhando, mas os oráculos, sim, os oráculos simbólicos, eles são baseados em arquétipos. Por exemplo, aqui. Essa carta do baralho que a gente conhece como baralho cigano, né? Baralho Lenormand. Que arquétipo é esse? É o arquétipo do cavaleiro. É o arquétipo daquele que inicia, daquele que é líder, daquele que vai à frente, daquele que leva notícia, daquele que empreende. É aquele que está à frente. Isso aqui é um arquétipo, né? Se eu pego este arcano do tarô, esse aqui do tarô de White, então esse é o arcano, o Papa. Esse arcano, o Papa, tem o arquétipo, né? O Papa ou o Hierofante, em alguns baralhos ele aparece como o Hierofante. Esse aqui é o arquétipo do sacerdote, do orientador espiritual, do protetor espiritual, daquele que abençoa, daquele que ordena, né? Então, esse é um arquétipo. Quando eu pego o tarô dos orixás, aqui eu tenho o arquétipo da mãe, Iemanjá, o arquétipo da geradora, da criadora, né? É o arquétipo da mãe que cuida, que acolhe, que orienta na vida, né? Então, são arquétipos. E a gente vai... dentro do próprio oráculo, a gente também trabalha com esse conhecimento dos arquétipos. Se eu entendo a simbologia e entendo o funcionamento de um arquétipo, a forma como eu faço a leitura, a forma como eu cruzo
as informações daquelas cartas que aparecem numa caída, numa jogada. Tudo isso é leitura de arquétipo, dentro daqueles símbolos, dentro daquelas cartas. Enfim, para mim é muito, a conexão é direta, é muito direta a conexão, basta a gente compreender bem, né, o que significa uma ou outra. Em vários baralhos a gente vai ter, tá? É possível também a gente identificar arquétipos em outros oráculos. As runas, eu não tenho runas aqui para mostrar para vocês agora, mas as runas, por exemplo, são letras, né? A gente tem ali inscrições de letras, geralmente grafadas ou em pedras ou em madeira, e cada letra daquela pode trazer um sentido de arquétipo para a vida de uma pessoa. Então, dependendo de como a gente faz a leitura, de como aparece a informação, da caída, é possível a gente identificar arquétipos a partir da leitura das runas. No oráculo de pedras também é possível, se eu conheço profundamente a energia de cada pedra. Se eu pego essa daqui, por exemplo, né? A pedra da felicidade, né? A bornita. Se eu aprendo como usar dentro do oráculo de pedras, a partir da identificação de arquétipos, aqui eu tenho o arquétipo da criança feliz. Da criança feliz, da criança realizada. Enfim, são conexões, né? Umas conexões são mais diretas, como o baralho, outras conexões são menos diretas, como as cartas ou as runas, mas ainda é possível. Acho que respondi, né? Se não, me diz aí. Deixa eu ver quem é que estava comigo aqui. Ai, dá oi para todo mundo. André, eu dei oi, o William. Ai, que emoção, ele vai estar aqui com a gente amanhã, também dei oi. A Nancy, também já tinha dado oi. Olha a Tatiana conosco aqui novamente, boa tarde. A Rô, que fez a pergunta. A Regina Ferreira entrou para assistir conosco. A Doris, boa tarde, Doris. Ai, que saudade dessas meninas. A Rô, sim, explicou. Ok. Saudade, a Jéssica também tá aqui. Oi, oi, oi. Olha minha turma aqui, todos meus aluninhos de Santos, meus colegas, meus mestres, ó, meus professores aqui me acompanhando. Gente, isso é uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, ter aqui os nossos mestres acompanhando o que a gente fala. Nossa, eu fico muito feliz mesmo. Enfim, gente, já estamos aqui finalizando, né? Se deixasse eu falava muito mais, muito mais. De repente eu faço um outro programa só para falar de experiências, né? De prática, de casos que eu já atendi. Enfim, a gente pode ser que em algum momento aí eu traga esse tema novamente para o nosso programa Viver Melhor e eu possa falar mais sobre isso. Eu convido você que gosta deste assunto a acompanhar no meu canal do YouTube, Cris Cole Terapias Integrais. Eu faço todas as manhãs, às 7 e 9 da manhã, ao vivo, o programa Despertar. Quem não consegue assistir cedinho ou já começou a trabalhar, não dá para assistir ao vivo, vai lá e olha gravado. Está no meu canal do YouTube, tem uma playlist chamada Despertar Afirmações de Evolução. Eu estou fazendo agora, já estou há 2 semanas, a gente está entrando na 3ª semana, de afirmações de evolução, onde eu uso a simbologia do baralho, de um oráculo, para a gente se reconectar com as nossas virtudes, com as nossas forças interiores. A cada dia eu falo sobre 2 afirmações, são práticas de interiorização para a gente, olha, se conectar com as nossas forças a partir dessas mensagens, né? Dessa simbologia do baralho. É muito lindo. E eu uso a energia mineral também, indico pedrinhas para a gente usar junto com cada carta.
Então, fica o convite. Amanhã eu espero todos vocês no nosso programa Viver Melhor aqui na Rádio X40. Vamos receber o pai William de Ansan. Ele vai falar para nós sobre jogo de búzios. Aproveitem para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, porque ele tem muita experiência, conhecimento, e eu tenho certeza, olha minha mãozinha no fogo, porque ele tem muito conhecimento e também ética para falar para a gente sobre esse assunto. Então, espero você amanhã, 1h da tarde, aqui no Rádio X40, no nosso programa Viver Melhor. Beijão, gente!